Essa semana é Dia dos Pais e todo ano aparece uma palavra que me incomoda um pouquinho, a tal da PAN. Apesar de ser uma maneira carinhosa de tentar homenagear mães que criaram seus filhos sozinhos, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar por que essa palavra PAN, apesar de bem intencionada, ela fere uma verdade profunda. Segundo o padre Leonel Franca, a educação ela tem por finalidade conduzir o ser humano ao pleno desenvolvimento das suas virtualidades, ou seja, da sua inteligência, da sua vontade, da sua fé, da maneira que essa pessoa se expressa no mundo. E o educador, aquela pessoa que vai formar esse ser humano, ele deve unir duas características essenciais, a ternura e a firmeza. Essas características estão expressas entre a mulher e o homem. O homem vai ser a firmeza, aquele que puxa a pessoa para o mundo, enquanto a mãe vai ser aquela que acolhe, que dá o colo. E quando a criança cresce com apenas um desses polos, mesmo que com todo o amor possível, ela vai precisar, ao longo da vida, tentar reconstruir essa harmonia dentro de si mesma. E aqui tem um erro que algumas mães não percebem, que é o erro de tentar ocupar os dois espaços. Muitas vezes essa mãe vai tentar acolher e impor limites, ser a firmeza e a ternura na mesma pessoa. E como diz também o padre Leonel Franca, quando esse arranjo é feito dessa maneira, ela vai colocar no lugar um artificialismo. É como se ela fosse tentar fazer um arranjo, mas esse arranjo é um arranjo manco. É algo que ela tenta colocar no lugar. Uma mulher pode sim ser firme, pode colocar limites, mas quando ela tenta se colocar no lugar do pai, o que ela acaba muitas vezes fazendo sem perceber é se desconectando da sua própria natureza. Agora, quando essa mãe, por exemplo, permite que uma outra figura masculina, um avô, um tio, um padrinho ou até um padrasto, né, uma figura masculina saudável, ocupe esse lugar, esse arranjo ele não vai ser perfeito, mas ele é muito mais saudável para a criança. Estou tentando chegar no cerne da questão, que é o quê? Nenhuma mãe vai poder ser o pai e ela nem deveria tentar ser as duas coisas. Quando a gente fantasia, floreia isso para a criança, a gente está fazendo o que? Muitas vezes desconectando essa criança da realidade dela, a realidade de um pai ausente. Quando a gente fica floreando muito isso, a gente está de alguma maneira também normalizando essa ausência. Porque veja bem, quando um homem abandona o seu filho, ele obriga essa mulher de alguma maneira a abandonar essa criança também. Porque ela vai ter que cumprir, né, muito mais obrigações e responsabilidades que ela não cumpriria se ela estivesse dividindo essa criação dos filhos com o homem. Por exemplo, ela vai precisar trabalhar dobrado, ela vai precisar se preocupar dobrado. Imagina uma criança doente com febre. A mãe vai ser obrigada a levar ao médico, a comprar o remédio, a se lembrar dos horários dos remédios, tudo sozinha. Enquanto que se ela tivesse alguém para compartilhar isso com ela, ela poderia até ser uma mãe muito melhor, que é algo que eu não vejo as pessoas falando. A mulher que foi abandonada e teve que criar seus filhos sozinha não teve a chance de ser a mãe que ela poderia ter sido se ela tivesse descansada. E eu posso falar disso com propriedade porque os meus pais se separaram enquanto eu era bebê. E o que eu vejo em muitas mulheres, inclusive na minha mãe, é até uma culpa que ela sente quando ela fica mais velha, quando ela lembra da infância da criança, porque ela fala que ela não teve paciência, que ela não teve tempo, que ela muitas vezes acha que ela não foi amorosa. Mas isso não é culpa, isso é um cansaço que ela tinha. Então eu acho que a gente não tem que normalizar, porque essa mulher não precisa de um novo título, ela precisa de apoio, ela precisa de descanso. E quando eu ouço assim, Feliz Dia dos Pais para as mães que também foram pais, isso me dá uma coisa, porque ela não foi pai. Ela não tem que ser pai. Ela foi obrigada a assumir essa responsabilidade porque alguém saiu do lugar que deveria estar ocupando. E não podemos normalizar também que o ideal para a criança é pai e mãe juntos, apesar de todas as imperfeições que isso pode ter na prática, porque pai e mãe são forças diferentes e complementares para a educação da criança. Então, se você conhece hoje uma mãe que criou seus filhos sozinha, ela não é mãe, ela é uma mãe que fez tudo sozinha, apesar de não ter tido que fazer tudo sozinha, e ela é sim uma mãe, mas com M maiúsculo.